Ok, pessoal, estamos retornando em mais um sábado para continuar estudando a Palavra de Deus, essa disciplina Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, e esta é a segunda aula. E hoje vamos falar sobre o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento, esta é a primeira parte. Muito bem, vejam aí, na verdade eu coloquei esse primeiro versículo aí para nós introduzirmos a aula, a respeito do ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas aí nós temos a promessa feita por Deus através do profeta Joel, lá no capítulo 2, 28 a 29, e foi exatamente essa promessa que se cumpriu em Atos 2, e Pedro então começa a pregar lá em Atos, dizendo que aquilo que estava acontecendo, o derramar do Espírito que aconteceu no dia de Pentecostes, conforme Atos 2, nada mais era do que o profeta Joel tinha profetizado. E a profecia foi esta: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramaria o meu espírito naqueles dias. Então, isso foi profetizado por Joel, e no capítulo 2, 28 a 29, e esse derramar do espírito, como nós sabemos, essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, ali em Atos capítulo 2, e então inicia-se a era da igreja, inicia-se a atuação e o ministério do Espírito Santo no Novo Testamento. Mas o que nós vamos ver nesta aula ainda é a respeito do ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então vejam aí, no Antigo Testamento temos exemplos do Espírito Santo atuando sobre homens especiais para Deus, dotando-os de poderes e habilidades sobrenaturais. Então nós sabemos que no Antigo Testamento a ação do Espírito Santo, ela foi tão intensa como no Novo Testamento. É lógico que nós vamos perceber um certo diferencial, ou seja, o Espírito Santo operou de uma forma no Antigo Testamento e tem uma forma específica para atuar no seio da igreja ou no meio da igreja no Novo Testamento. Então é isso que nós vamos estar vendo agora, com relação então à ação ou o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então vejam lá, continuando aí. Nós vamos observar que o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento era bastante diverso e variado. Enquanto que na igreja hoje nós temos os dons espirituais, no Antigo Testamento nós não temos essa nomenclatura de dons espirituais, mas nós temos, de forma bastante evidente, a ação e o poder do Espírito Santo atuando na vida de homens com objetivos específicos. Então, por exemplo, o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento envolvendo sonhos e visões. Nós temos alguns exemplos, que nós vamos citar aqui, apenas alguns, logicamente, mas José é um exemplo característico de que o Espírito Santo o dotou de habilidade para interpretar sonhos. Então, José possuía essa habilidade de interpretar sonhos. Vamos ver em Gênesis 41, de 15 a 16, eu vou ler aí para vocês. Quando o faraó teve um sonho. Então, disse faraó, tive um sonho, e ele está falando agora para José, né? Tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então, o que nós percebemos aqui? Primeiro, se nós fizermos uma breve retrospectiva da vida de José, nós vamos ver que ele era o filho mais novo de Jacó, e com apenas 17 anos ele foi vendido para o Egito, né? Ele foi vendido pelos irmãos, e lá no Egito, então, José passa por alguns momentos. O primeiro momento de José, por exemplo, antes do Egito, vamos dizer, o primeiro momento foi a rejeição dos seus próprios irmãos.
Porque José, ele já começa a sonhar com 17 anos. E ele teve um sonho, ele viu, praticamente os irmãos se dobrando perante ele e os seus pais. E aquilo causou ciúmes no coração dos irmãos que o venderam. Então, no primeiro momento da vida de José, nós já vamos ver um jovem sonhador que recebeu sonhos do Senhor, e por causa disso ele é rejeitado pelos seus irmãos que o vendem para os medianitas, e então José é enviado para o Egito. O segundo momento da vida de José é quando ele começa a servir como mordomo na casa de Potifar, e a esposa de Potifar, então, vai tentá-lo, não é, para que ele pudesse cair em adultério juntamente com ela. E aí, então, nós sabemos a história de que José fugiu daquela situação, e por causa disso ele foi preso. Então, na prisão, é o terceiro momento da vida de José. O primeiro momento, a rejeição dos irmãos. Segundo momento, a tentação, porém ele foge dessa tentação, e ele foge exatamente porque ele era um jovem, um homem que temia o Senhor. Esse é o segundo momento da tentação. O terceiro momento, então, é a prisão de José. E ali na prisão, então, José passou um bom tempo da sua vida, uns 2 anos aproximadamente, ali de 2 a 3 anos, na prisão sem ter culpa alguma. Porém, Deus o fez prosperar também na prisão, como nós sabemos, e ali ele teve um encontro com o copeiro do rei, com o copeiro de Faraó e com o padeiro, né? E aqueles que estavam servindo a Faraó foram presos, e eles estiveram ali com José, e José então teve a oportunidade de interpretar alguns sonhos. Muito bem, feito isso, vem então o quarto momento de José, quando ele é restabelecido na presença de Faraó. E aí Faraó então, como os magos do Egito não conseguiram interpretar os sonhos, o copeiro de Faraó, que retornou para o seu posto como fruto da visão e da revelação do sonho de José, então o copeiro lembrou-se de José, quando ele já tinha saído da prisão, quando o copeiro tinha saído da prisão, ele lembra-se de José, que José foi quem interpretou o sonho e disse que ele, copeiro, seria restabelecido no seu cargo, porém o padeiro seria morto, e isso realmente aconteceu. Então, agora nós vamos ver Faraó chamando José para que ele pudesse dar a interpretação dos sonhos. Então, é isso que está feito, esse contexto, aí a gente vai ter essa conversa de Faraó com José, dizendo: tive um sonho e não há quem interprete. Por quê? Porque ele já tinha buscado a interpretação dos magos, mas os magos do Egito não conseguiram interpretar. Ouvi dizer, porém, a teu respeito. Por quê? Porque o copeiro, então, chegou para Faraó e disse: olha, Faraó, lá na prisão tem um jovem que interpreta sonhos. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não, realmente isso acontece comigo. Tá? Porém, isto não é de mim, não está em mim. O que José está querendo dizer com isso? Essa habilidade, essa capacidade de interpretar sonhos provém de Deus, é fruto da ação do Espírito Santo em mim. Então, José reconhece isso, e aqui nós já temos uma grande lição para nós de reconhecer que nós somos apenas instrumentos, e quem opera em nós, quem realiza em nós os dons espirituais, não é? Quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente vai ver então os dons espirituais. Quem opera em nós é o Espírito Santo. Não é fruto da nossa consagração a Deus, da nossa santificação, mas é fruto da misericórdia, do cuidado de Deus em querer nos usar como instrumento nas mãos dele para abençoar o seu povo. E ali, então, José vai dizer para Faraó que essa questão da interpretação de sonho não estava nele mesmo, não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então, esse reconhecimento de que
o Espírito Santo é aquele que revela sonhos e visões, que traz sonhos e visões, estava no coração de José. E nós sabemos então que José interpreta os sonhos de Faraó, né? Um dos sonhos dizia que existiam vacas magras e vacas gordas, e as vacas magras, então, comiam as vacas gordas. Então, José trouxe a interpretação, dizendo o seguinte, que viriam 7 anos de grande fartura, de grande provisão, na terra do Egito, em toda aquela região, e depois viriam 7 anos, representado pelas 7 vacas magras, viriam 7 anos de grande fome, pobreza e de grande escassez. E nós sabemos, vocês devem conhecer a história, que José mesmo aconselha Faraó que durante aqueles 7 anos de grande fartura, de grande colheita, Faraó deveria recolher o quinto, ou seja, 20% daquilo que fosse produzido durante os 7 anos de grande fartura, deveria ser recolhido e guardado em armazéns. E aí, então, Faraó, tendo essa revelação, ele creu nisso, e então o próprio Faraó reconhece que José era um homem cheio do Espírito Santo, e coloca então José como governador do Egito. Isso demonstra o quê? Que Deus estava operando na vida de José. E esse então é o quarto momento da vida de José. O primeiro momento, como eu disse, foi a rejeição dos irmãos. Segundo momento, a tentação na casa de Potifar pela esposa de Potifar. O terceiro momento foi a prisão. E o quarto momento é a exaltação. Então, quando José, debaixo da autoridade e do poder do Espírito Santo, revela o sonho a Faraó e é promovido a primeiro-ministro, a governador do Egito. Então, dessa forma, Deus operou na vida de José, mas quem o dotou com a habilidade de interpretar sonhos foi o Espírito Santo. Então, nós temos esse exemplo bem forte, bem característico na vida de José. Nós temos também situações como a de Daniel, né? Daniel também recebeu habilidades especiais e sobrenaturais. Veja o que está relatado em Daniel 1:47. Ora, a estes 4 jovens se referindo então a Daniel, e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, tá? Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, essa habilidade, essa capacidade de conhecer, a inteligência que eles desenvolveram, tanto Daniel como Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses 4 jovens judeus, tudo isso que eles receberam, fruto, então, das habilidades que o Espírito Santo concedeu a eles, tá? Então, Deus deu a eles conhecimento e inteligência em toda a cultura, não só a cultura judaica, mas a cultura dos caldeus, lá na Babilônia, né? Deu cultura a eles, e o rei, na época, viu essas habilidades, e então o rei os coloca em destaque também para servir no palácio. E a Bíblia está dizendo, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, vejam, Daniel ainda teve algo a mais, que foi, então, revelar visões e sonhos. Daniel, a exemplo de José, reconhecia que a habilidade que possuía tinha sua origem em Deus. Novamente, isso está em Daniel 2:28. Novamente, fica essa lição para nós. Reconhecermos que nós não somos capazes por nós mesmos, mas nossas habilidades,
nossas inteligências. E a sabedoria que temos provém de Deus. Então, nós temos aqui dois exemplos característicos do ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento, trazendo sonhos e visões. Muito bem, mas nós vamos ver também o Espírito Santo trazendo para homens talentos artísticos. Então vejam aí, eu vou ler agora algumas passagens para nós discutirmos esta situação aqui. Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado, a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda. E o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte, e as vestes finalmente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo o que tenham ordenado. Então, aqui, em Êxodo capítulo 31, nós temos esse relato de Deus, então, dando a Moisés a planta para que ele pudesse construir o tabernáculo. Agora, veja bem, quando Deus mostrou para Moisés a planta de como seria feito, como seria construído o tabernáculo, com todos os seus utensílios, com todas as vestes sacerdotais, para que, através do tabernáculo no deserto, eles pudessem prestar adoração a Deus. Quando Deus mostra tudo isso para Moisés, certamente Moisés não teve clareza daquilo que ele estava vendo. Então, era a primeira vez que Moisés estava recebendo de Deus essa orientação. E Deus mesmo sabe das limitações do homem. Então, como que Deus resolve esse problema? Porque, veja só, Deus mostra a tenda, Deus mostra o tabernáculo para Moisés, ele mostra a planta disso, né? Imagine, então, alguém mostrando a planta de uma casa para você, para que você, através daquela planta, pudesse, então, construir uma casa. Mas você não tem habilidade nenhuma para construir. Então, o que que acontece? Foi isso que Deus fez com Moisés, mostrou a planta. Agora, Deus sabia claramente que Moisés sozinho não conseguiria, e mais, mesmo Moisés chamando outras pessoas para ajudá-lo, eles não conseguiriam construir sem que Deus mesmo os capacitasse. Então, veja só, Deus sabendo dessa limitação humana, o que que ele vai fazer? Ele vai, então, chamar aqueles que estarão sendo instrumentos nas suas mãos. Então, aqui nós vamos ver, primeiramente, Deus chamando Bezalel, ok? E o que Deus vai fazer com Bezalel? Para que Bezalel possa participar da construção do tabernáculo e dos utensílios. Então, para que Bezalel pudesse realizar a sua obra, Deus diz o seguinte: e o enchi do Espírito de Deus. Não somente isso, então ele o enche com o Espírito, com seu próprio Espírito, o enche de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Então, da onde veio essa habilidade para Bezalel, filho de Uri? Essa habilidade veio do próprio Deus. O Espírito Santo, então, agora vai dotá-lo de talentos artísticos,
Então, vejam que essa habilidade, que esse talento para trabalhar com todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhos de ouro, em prata e bronze, isso Bezalel não possuía até que ele foi cheio do Espírito Santo, que o dotou então de habilidade, de inteligência, de conhecimento, para que pudesse então atuar nessa parte de trabalhar com ouro, prata e bronze. E eis que lhe dei por companheiro. Então, veja só, Eliabe não iria trabalhar sozinho, né? Perdão, Bezalel não iria trabalhar sozinho, mas Deus deu a Oliabe para auxiliá-lo. Então, o que acontece? Deus aqui vai dotá-lo também de habilidade e a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tem ordenado. Então, Deus mostra o templo, Deus fala, olha, vai ser construído toda a estrutura e todos os utensílios, porém, eu vou escolher esses homens e vou dar a eles a habilidade, para que façam tudo o que tenho ordenado. Então, Deus não exige nada sem que Ele nos capacite. Então, para nós fazermos a obra do Senhor, Ele nos capacita e essa capacitação vem do seu próprio Espírito, e isso é importante, repito, que nós entendamos que as habilidades para fazer aquilo que é para a glória e para a honra do Senhor, essas habilidades não são nossas, mas são habilidades que o Espírito Santo nos confere. E aí ele fala, para construir a tenda da congregação, olha só, então a tenda tinha 3 compartimentos, tinha o átrio, o lugar santo e o santíssimo lugar. Então, tudo isso Deus mostrou para Moisés, Moisés viu aquilo e Deus já o conforta, dizendo, não, fique tranquilo que eu vou chamar homens para te ajudar na construção e, além disso, eu vou capacitá-lo, eu vou enchê-los de habilidade para isso. E a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda. Então Deus não nos desampara. Quando Deus nos mostra uma obra para ser construída, primeiro, ele vai mostrar e ele vai colocar pessoas, líderes capacitados ao nosso redor para que possamos assim executar a sua vontade. E veja, Deus fala, olha, você vai construir também um altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte. E não somente isso, então a tenda está sendo construída, os utensílios de ouro, prata e bronze estão sendo construídos, o altar do holocausto, segundo aquilo que eu mostrei para Moisés, vai ser construído por homens que foram cheios das habilidades que o Espírito Santo vai capacitar, a bacia de bronze com seu suporte, tudo isso, mas não somente isso. As vestes finalmente tecidas e as vestes sagradas do sacerdote Arão. Então, além de toda a tenda, além de todos os utensílios, Deus fala, olha, as vestes não são vestes quaisquer, são vestes especiais. E para isso eu vou dotar aqueles que estarão tecendo as vestes de habilidade, para oficiarem como sacerdotes, porque, veja, o serviço era sagrado. Então, Deus não coloca a sua obra nas mãos de pessoas incapazes. Deus vai colocar a sua obra nas mãos de pessoas que foram capacitadas pelo seu próprio Espírito. E o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Então, até esses detalhes do óleo, né, o aroma do óleo, e eles farão tudo segundo o que tem ordenado. Então, veja, Deus ordena, Deus orienta, Deus mostra, Deus pede a construção do tabernáculo, mas para isso Deus capacita aqueles que estariam desenvolvendo essa obra. Fonte de poder e força. Então vejam aí, aqui nós vamos observar na vida dos juízes que o Espírito Santo
os dotou de força, de poder e força, né? Fonte de poder e força. Os juízes recebiam poder e força do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, ou melhor, o Espírito do Deus de Israel, os capacitava para a obra de libertação do povo. Mesmo não residindo neles, o Espírito agia neles. Por que que nós observamos isso? Porque no Novo Testamento, a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo habita em nós. Então, na verdade, nós levamos uma vantagem muito maior do que os crentes do Antigo Testamento, porque eles não tinham o Espírito Santo habitando neles, o Espírito Santo vinha sobre e os capacitava para a obra. Hoje o Espírito Santo habita em nós para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Mesmo não residindo neles, o Espírito Santo agia neles. Havia uma separação especial dessas pessoas para as obras necessárias ao cumprimento da vontade de Deus. Portanto, os juízes recebiam poder e força do Espírito Santo de Deus. Então, o que nós vamos observar no Antigo Testamento? Essa ação poderosa de Deus operando na vida dos seus escolhidos, como nós vimos no caso de José e de Daniel, revelação de sonhos e visões. No caso de Bezalel e toda a sua equipe de Moisés para a reconstrução do tabernáculo, o Espírito Santo dotando de habilidades artísticas. E agora, na parte 2, então, nós vamos ver como Deus operou na vida de juízes e de profetas. Então, estamos estudando o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento. Vamos dar um breve intervalo de 10 minutos e retornaremos logo mais com a segunda parte desta aula.